Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, primeiro, para compreender a importância da família na dinâmica dos filhos, dos netos, dos bisnetos, na dinâmica da vida, é preciso que a gente volte a 4 bilhões de anos atrás, quando a vida nasceu no mundo. E muito dessa vida ainda existe em nós, a replicação das nossas células, a multiplicação delas, mesmo quando elas não são tão boas, numa neoplasia benigna ou não, um câncer. Mas isso se repete constantemente, há 4 bilhões de anos. E é interessante que no núcleo das nossas células, nós trazemos de uma forma muito linda um código chamado DNA, um ácido demasiadamente comprido, de nome estrambólico, tem 3 nomes, que traz toda a nossa origem. E é interessante, se cada um de nós já viu, ele parece uma escada. Se aberto, ele parece uma escada, dizendo que cada degrau dessa escada traz uma informação que nos deixa mais bonitinho, uns mais feio, depende de quem olha, né, Santa? Mas deixa a gente de algum modo ser aquilo que nós somos. Quando a gente começa a romper, especialmente há uns 2 séculos atrás, essa espiritualidade da nossa existência, a teologia deixa de estar no centro, a gente começa a refletir a vida segmentada. E hoje a gente vive o ápice do segmento das coisas. Então a gente vai lá no endocrinologista e fala assim: eu estou com uma dor na perna. Ele fala: eu não trato. Aí você fala: mas você não estudou medicina? Não, é que eu me especializei na bioquímica do corpo, nos hormônios, etc. Não é? Aí você vai lá em outro médico, ele: não, eu só trato um pedacinho aqui, eu não posso te ajudar nisso. Vamos aqui, vou te dar um encaminhamento para outro. Não é assim que acontece? E na família parece também que a gente está encaminhando as coisas, esquecendo da escada. O Papa reafirma aquilo que a gente poderia desenhar. Qual é a importância do passado? Um degrau da escada. Qual que é a importância do passado? Um elo. Tanto que a gente fala: cadê o elo perdido, não é, meu tio? A gente fica procurando isso. E essa realidade natural é a realidade que nos impõe celebrar a vida desta mulher e deste homem hoje. Por quê? Porque os traços de Maria, o DNA que se misturou com o céu, tem 50% de escada de Joaquim e 50% de escada de Ana. Porque Nossa Senhora foi concebida por meios naturais, mas foi imaculada do pecado que nós trazemos em virtude de Cristo. E isso nós sabemos, conhecemos o dogma da Imaculada. Mas em Nossa Senhora, e é por isso que nós celebramos isso, há traços do Cristo. E se no Cristo há traços, também de Maria, porque há traços dos seus avós. E os seus avós, preservando a Imaculada, não desvirtuaram aquilo que Deus planejou para aquela menina. Por exemplo, a igreja nos diz que, por sua tradição, Nossa Senhora concebeu antes da primeira menstruação.
porque depois da primeira menstruação ela era considerada, na época, impura. Então antes, na primeira ovulação, a gente tem 12, 13 anos. Então nós temos uma menininha que aprendeu uma ciência tão grande com seu pai e com sua mãe, que diante do anjo não estremece, e embora tenha um certo medo do que virá, ela ainda tem capacidade de perguntar: olha, você está dizendo isso aí, mas essa prosa está ruim para mim, como diz o mineiro, porque como eu vou ser mãe sem conhecer um homem? Uma menina de 12 anos, 13 anos, há 2000 anos atrás, educada afetiva e sexualmente, e com coragem de olhar para os olhos de Gabriel e deixar Gabriel muito feliz, porque ele tinha visitado antes um sacerdote no templo que o lhe tinha deixado muito triste ao negar que ele seria pai, por vias naturais, lá quando ele visitou Zacarias. Meses depois, ele visita Maria e vê alguém que encara nos olhos. A Imaculada encarou os olhos do anjo para dizer: olha, isso não pode acontecer. E o anjo: fica sussa, hashtag. Porque o Espírito vai vir sobre ti. E a obra de Deus que vai acontecer na tua vida não é obra tua. E Nossa Senhora tem o sim mais proativo da história, o sim que inicia o cristianismo. Ela não fala sim. Ela nunca diz sim, embora a gente fala Maria do sim, Maria do amor, Maria... Ela nunca disse sim, porque o sim dela é prático. O sim dela é um eis-me aqui. E ela fala: eis-me aqui. Estou aqui. Faça-se em mim o que for necessário. Et antila, ou seja, eu sou uma escrava do Senhor. E aí é interessante, olha lá, vocês são inteligentes, leem a Bíblia até mais que eu, e já perceberam isso. Nossa Senhora sai para o encontro de geração. Ela corre para um encontro de geração. Ela corre para uma escada. Ela corre para um degrau abaixo, para compreender o momento que ela vive. O anjo diz: e a tua parenta Isabel, que está lá em Encarém, ela está grávida, numa idade avançada. Mesmo o Zacarias me decepcionando, quando não acreditou em mim, ela está grávida. E Nossa Senhora parte para a celebração de um encontro geracional, um encontro de gerações. Menina de 12, 13 anos, corajosa, porque o medo é o sinal do pecado, então Maria é a corajosa, é aquela que proclama, que louva. Mas antes dela louvar, inclusive que o Senhor, Miltinho, seria misericordioso para todas as gerações, Maria vai encontrar parte da sua geração e corre apressadamente para o encontro com Isabel. E ao chegar diante de Isabel, o que acontece? Isabel fica cheia do Espírito Santo, diz: bendita és entre as mulheres. Menininha, uma senhora, reconhecendo a menininha, no Israel de 20 séculos atrás, uma senhora reconhecendo que uma menininha era bendita entre as mulheres, e ela canta o Magnífica. O Senhor olhou com misericórdia, de geração em geração, ou seja, Ele tomou conta do meu DNA, que era DNA de morte, e me trouxe um DNA de vida. E tudo isso que nós acabamos de ver como um respeito à vida humana, e essa realidade de encontro geracional, aprendido com quem?
com Santana e com São Joaquim, que foram seus professores. Diz que Nossa Senhora, consagrada ao templo, vai dizer a tradição, ficou um tempo lá no templo, mas o que as gerações nos ensinam, de onde que vêm os valores, de onde vem essa catequese em que a gente aprende os valores essenciais da vida? Vem da escola, da catequese ou dos pais? Olha o desafio que nos é colocado. Então hoje, ao celebrarmos Santana e São Joaquim, nós olhamos a beleza que chega a Cristo, de uma experiência tão intensa, tão profunda, em que esta graça reparadora, iniciada com a sua mãe e plenificada com ele na cruz, é uma graça a ser imitada, sem esquecer a escada, sem esquecer o tempo. E amados, hoje nós não temos tempo. E o que acontece quando nós não temos tempo? A gente perde o essencial, porque a gente elege outras coisas como mais importantes. E o tempo que a gente tem perdido é aquele tempo que nos dá sabedoria. Eu, quando era Tadeuzinho, magrelo, 33 quilos, eu tinha com 10 anos, a única coisa redonda que eu tinha no corpo era a cabeça. Era uma saracura, né? Tem assim. Eu lembro que eu sentava perto de um senhor de muita idade, porque na época, eu estou falando 80, 83, 84, eu sentava no lado do seu Joaquim, que era um sitiante lá, ele morava numa casa do sítio nosso lá, ele e a Dona Maria, que até rezava pelas pessoas, não era benzedeira não, mas rezava direitinho. E o seu Joaquim falava assim, o nome do santo de hoje, falava assim: Tadeuzinho, todo mundo está arrancando as árvores, e o dia que todo mundo arrancar as árvores, o sol vai bater na testa da gente e vai ficar calor no mundo, porque não vai ter mais sombra. Eu aprendi ecologia quando tinha 3 ou 4 anos, escutando o seu Joaquim, que era um baiano de 72 anos. A cara dele era mais um maracujá, pronto para fazer suco, né? Já passado, do que você nem via mais os olhos dele assim, era de tanto, mas era alguém que lhe mostrava sabedoria. Então hoje também é o resgate de um olhar de sabedoria para o passado. Para nós é um tanto quanto difícil dizer que benditos são aqueles que foram mais fiéis, mas a palavra de Deus diz isso. Talvez a gente inverteu. Nossa Senhora segue o curso natural, mas nós invertemos. Ela foi melhor que seus pais, mas nós não. E Jesus está dizendo para nós hoje assim: olha, estou falando para nós jovens, não para quem é avô, para quem criou, para quem dedicou a sua vida, mesmo não estando casado, há tantos e tantos filhos que não são seus, enfim, mas ser adotivo é o jeito que Deus escolheu para ter a gente como filho. Mas olhar, e Jesus fala assim para a gente: vocês não têm consultado o passado, vocês não têm consultado seus avós, a experiência de fé deles, e por isso vocês podem cair no risco de não ouvir o que precisa ser ouvido, e muitas vezes não dizer o que precisa ser dito. Quando a gente não ouve o que precisa ser ouvido, e não diz o que precisa ser dito, as pedras vão falar, porque a gente vai parar de evoluir. Mas que Santana, São Joaquim, São José, Nossa Senhora, roguem por nós a Cristo. Porque eu tenho certeza que foi muito especial esse dia hoje celebrado, e por isso a gente fez essa grande campanha, porque eu tenho certeza que no momento em que Joaquim e Ana precisaram de um cuidador, esse cuidador foi o seu genro. Por isso, no 4º dia do nosso ciclo novenário, a gente lembra sempre São José, cuidador dos idosos.
Que Nossa Senhora da Esperança faça com que os idosos possam nos ensinar muito. Mesmo vocês que cobrem o branco da sabedoria com o tablete Santo Antônio, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 Operadora 11 4200 8080.